Olá, sejam bem-vindos, dando continuidade, efeito fotoelétrico, interação com as camadas mais internas do átomo, o fóton transfere toda a sua energia para o elétron, havendo ionização. Como transfere toda a energia, o fóton desaparece logo a seguida. Então, no efeito fotoelétrico, como o fóton cede toda a sua energia, ele desaparece após a colisão. É diretamente proporcional ao número atômico e inversamente ao cubo da energia. Então, o fóton incidente, ele transfere sua energia para o elétron da camada e desaparece. Em termos gerais, é importante percebermos que, para regiões anatômicas com grandes diferenças de densidades, devemos favorecer a ocorrência do espalhamento Compton, enquanto que, naquelas com descendentes muito próximas, o efeito fotoelétrico, menor energia, deve ser buscado. Então, quando a gente tem uma região que eu tenho grandes diferenças anatômicas, órgãos com densidades diferentes, tamanhos diferentes, pesos diferentes, eles vão ter diferentes poderes de absorção da radiação que está sendo produzida. Então, quando eu consigo produzir uma radiação de energia mais alta, eu consigo, mesmo após esses órgãos absorverem parte da radiação, eu consigo fazer com que uma boa parte da radiação atravesse essas estruturas e chegue até o receptor de imagem. Da mesma forma que quando eu tenho estruturas com densidade muito próximas, que eu não preciso fazer uma grande diferenciação de absorção entre as estruturas, eu não vou precisar de uma grande produção de energia para o tal. Então, por exemplo, quando eu tenho a mão, eu tenho uma formação de densidade muito semelhante, da mesma forma que quando eu tenho tórax, eu tenho, para visualização do pulmão, praticamente apenas uma densidade de grande visualização, de grande diferenciação, e quando eu tenho, por exemplo, o abdômen, eu tenho uma variação muito maior de densidades que vão ser visualizadas. Então, a absorção diferencial é o que permite a formação da imagem radiográfica. Então, eu tenho os fótons incidindo no material, eles são absorvidos. Eu tenho os fótons espalhados e os que são transmitidos, tá? Então, o meio material ele vai ter a densidade e a espessura. Então, dentro desse material, eu vou ter, percebam, vamos supor, vamos usar a quantidade mesmo. Dessa quantidade de setas, parte se espalha e parte transmite e consegue ir até o receptor de imagem, formar a nossa imagem radiográfica. Aqui a gente tem uma representação da absorção diferencial. A gente tem os arcos costais, que vão absorver parte da radiação dentro da densidade dos ossos da região. Eu tenho aqui a clavícula, que vai absorver parte dessa radiação também. Eu tenho aqui um pedacinho da escápula aparecendo, eu tenho aqui a coluna torácica, eu tenho um pouquinho aqui, um pedacinho pequenininho da área cardíaca, e eu tenho o pulmão preenchido por ar, que fica mais enegrecido na imagem. Então, eu tenho, saindo do tubo de raio-x, o feixe primário, eu tenho a densidade intermediária, densidade baixa, que é o pulmão, densidade alta, que são os ossos. Essas densidades elas vão absorver diferentes quantidades de radiação, consequentemente vão ter diferentes quantidades de radiação chegando até o receptor de imagem, e a distribuição da radiação no receptor e essa modulação do feixe vai formar a nossa imagem radiográfica, cada uma delas com uma diferente tonalidade de cinza, a partir das diferentes absorções que as estruturas vão ter da radiação. Então, o osso absorve mais, quanto mais denso ele é, mais radiação ele absorve, menos radiação chega até o receptor de imagem, essa imagem fica mais clara. O pulmão não oferece muito obstáculo para essa
para essa radiação, até porque ele não tem muita densidade e está preenchido por ar. Essa estrutura não absorve tanta radiação, bastante radiação ultrapassa essa estrutura e chega até o receptor, formando um cinza mais escuro, tá? Então aqui a gente tem uma nova demonstração disso, a fonte de raio-x, o feixe primário, a esfera é um fóton que está servindo como exemplo dessas absorções. Então a gente tem os fótons espalhados e o receptor de imagem, e a gente tem com uma grande quantidade a gente consegue ter uma visualização dos contornos dessa estrutura e tudo mais, e quanto mais radiação espalhada eu tenho atingindo esse receptor de imagem, maior é o prejuízo para a minha imagem, tá? Importante, a radiação espalhada ao atingir o detector que formará a imagem não traz benefícios para o diagnóstico, causando indefinições na imagem. Para isso, utiliza-se a grade antidifusora, a grade Potter-Book, que a gente vai falar dela mais na frente. Então, o registro da absorção diferencial é percebido através da densidade radiológica ou a densidade ótica. Ela engloba uma escala de contraste que vai do branco ao preto, passando por diversos tons de cinza, que não chegam nem perto dos 50, hein? A gente não consegue enxergar todas essas tonalidades de cinza, não. A gente enxerga no máximo, extrapolando bastante, entre 15 a 20 tonalidades, tá? Então, a gente tem do tom cinza mais claro, quase branco, até chegar ao tom cinza mais escuro, quase preto, e os tons intermediários, tá? Quanto maior a energia do feixe, mais fótons passarão as estruturas e mais preta será a imagem. Então, quanto maior a quantidade de radiação que se utiliza, mais escura essa imagem fica, tá? Então, escala de contraste longo tem muito tons de cinza, escala equilibrada, que é o padrão, escala de contraste curta com poucos tons de cinza, tá? Então, o aumento do KV tornaremos a imagem mais escura e com maiores quantidades de tons. Ao aumentar o MA, tornaremos a imagem mais escura, mas não será alterado a quantidade de tons. O mesmo serve para o tempo de exposição. Então, quando a gente aumenta o KV, a gente aumenta o poder de penetração dessa radiação e a gente acaba fazendo com que a imagem fique mais escura. E quando a gente aumenta o MA, a gente aumenta a quantidade de radiação, e o MAS, vinculado ao tempo de exposição, a gente determina por quanto tempo essa maior quantidade de radiação vai ficar expondo a estrutura que está sendo examinada, tá? Por isso aqui a gente fala em proteção que o MA ele vai ter maior potencial de causar exposição ao paciente devido ao seu aumento. Aí aqui a gente tem as proporções de intensidade. Veja que ao aumentar a distância entre o foco e o filme, o fluxo de fótons por unidade de área será reduzido e a imagem será mais clara. Além disso, a área de estudo será distorcida, ou seja, aumentada ou ampliada. Então, tem situações em alguns exames em que a gente utiliza isso a nosso favor, e tem outras situações em que a gente não utiliza para que não nos atrapalhe, tá? Então, a gente tem o afastamento do objeto da fonte. Então, em posicionamento, a gente vai ter a distância objeto-filme e a distância foco-filme. Então, em alguns casos, a gente usa em nosso favor para ampliar a estrutura que está sendo radiografada de forma proposital, e em outras a gente aproxima justamente para que essa ampliação não aconteça, tá? Então, radiobiologia, a gente vai falar no nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.